Boa tarde, jogador. 17 horas, horário de Brasília, 21 horas em Lisboa, 22 horas lá na terrinha. Sim, lá na minha Itália, gente. 22 horas. Hoje vamos com mais 5 perguntas para ajudar você a chegar a jogar no exterior ou a subir de divisão. As perguntas de hoje são bem estratégicas. São perguntas que dificilmente você se fez e ainda menos provável que alguém do clube fez para você. Como sempre, nós vamos compartilhar a tela. Vai ter as perguntas de um lado e eu falando do outro. Então, presta atenção no conteúdo. As perguntas estarão sempre lá durante a minha fala. E, sobretudo, responde. Responde algumas perguntas aqui diretamente, embaixo, ou outras, para acelerar um pouquinho o ritmo, você vai responder no seu caderninho e vai lembrar de todas as perguntas porque fazem parte do exercício. Você vai sair hoje daqui também com 3 tarefas para a semana, segunda, terça e quarta, e você vai sair daqui com 5 atividades práticas para colocar as respostas a essas perguntas já no seu treino. E por quê? Porque é de treino mesmo que vamos falar hoje. Vou já compartilhar a tela. E é o seguinte, aqui só deixa entrar a imagem. Pronto. Esse é o PDF que vai receber no final dessa nossa conversa. Eu vou disponibilizar o link. Você preenche clica no link e preenche um formulário de 5 perguntas avaliando todas as perguntas e mostrando o que você entendeu e deixando as dúvidas para a gente conseguir deixar tudo claro. Se não for dentro da live, vamos conseguir te responder depois. Combinado? Então, vamos lá. Aqui tem o tema de hoje é o seguinte: as 5 perguntas que transformam qualquer semana de treino. E aqui tem as 5 perguntas todas em uma página, mas o que vamos deixar por enquanto é o seguinte: por que eu treino do jeito que treino? Lembrando que toda informação de pesquisas, de experiência, de resultados e dados de faculdade, de universidade, estão aqui dentro desse PDF, se quiser aprofundar ainda mais. E em cada unidade tem também, como você vê aqui embaixo, exercício prático. Mas vamos lá. Por que eu treino do jeito que treino? Fecha os olhos por um segundo. Imagina um campo vazio. Só você, a bola e o barulho da chuteira arrastando no gramado. Quantas vezes você já viu e viveu esse mesmo treino? Mesmo cone, mesmos passes, mesmo aquecimento. Mas será que esse mesmo está te fazendo crescer ou só está te deixando mais cansado? Hoje eu quero te fazer de novo essa pergunta que poucos jogadores têm coragem de responder. Por que você treina do jeito que treina? A maioria nem sabe. E quando você não sabe por que faz, você não tem nem como medir se está evoluindo. É isso, talvez, é uma das razões pelas quais a maioria dos jogadores se sente estagnado, não sente um progresso. E hoje nós vamos desbloquear esse ponto com precisão e com os detalhes. Por que é importante? O que é de fato essa primeira pergunta? Treinar é repetir o certo, não é repetir qualquer coisa. Porque se você repete qualquer coisa, repete alguma coisa que não te dá nada, o pior, que está errada, só vai repetir erro. O cérebro da gente ama rotina. Só que a rotina é a maior assassina do crescimento. A rotina, sim, você entendeu bem, a rotina mata crescimento. Escreva aqui embaixo. O teu treino hoje é mais hábito ou estratégia? É mais hábito ou estratégia? Agora, se você respondeu hábito, parabéns pela sinceridade, porque isso mostra que teu corpo está trabalhando, mas a tua mente está agindo ainda no automático. Por quê? Porque treinar sem consciência, de fato, é como você dirigir sem GPS. Você se move, avança, mas não chega onde quer chegar. Talvez nem sabe onde quer chegar. E se souber onde você quer chegar, mas não sabe como chegar, o resultado é o mesmo. Mas por que essa pergunta é importante? A neurociência chama isso de loop da repetição neural.
loop da repetição neural. Toda vez que você repete uma ação sem reflexão, o cérebro economiza energia. Mas também, o lado pior disso é que para de aprender. Quem diz isso não sou eu, é um estudo da Oxford Mind and Performance de 2023 que mostrou que atletas que revisam o porquê do treino, pelo menos uma vez por semana, têm 25% mais de progresso técnico, enquanto, gente, em 30 dias de quem revisa pelo menos uma vez na semana o próprio treino. Isso é importante fazer sempre a partir de hoje, porque vai te dar um progresso técnico de 25% mais rápido. Um outro estudo da UEFA Performance Lab de 2024 revela que 72% dos jogadores da base mantêm o mesmo padrão de treino por 6 meses, sem perceber que estagnaram. Isso é o que mais dói. Treina 6 meses, ou seja, metade de uma temporada, fazendo um treino parecido, sem se perguntar por quê, o que estão fazendo, para onde estão indo. O tempo passa, as temporadas passam e os jogadores não evoluem. Mas eu te pergunto, de 0 a 10, quanto o teu treino tem intenção hoje? De 0 a 10. Escreva aqui embaixo de 0 a 10 de quanto seu treino tem intenção. E se está abaixo de 7, o teu corpo sim está treinando, talvez até muito bem, mas a tua mente está hibernando. E é aqui que está o problema. Diego, quando é que eu vou ter que fazer isso? Essa resposta, olha, é muito importante, nasce antes de você calçar sua chuteira. Você não decide como treina quando chega no campo, você decide no primeiro pensamento do dia. Quem diz isso é a APA, Associação Americana de Psicologia. E diz que o estado mental das primeiras 2 horas do dia define o foco dominante nas próximas 10. Ou seja, como você acorda, você treina. Como você acorda, você treina. Eu te pergunto então, qual foi o teu primeiro pensamento hoje? Foi rotina ou objetivo? Rotina ou objetivo? Escreva aqui embaixo. E se não lembra, significa que tua mente já começou o dia no modo de repetição. Olha que interessante. Isso faz toda diferença no seu treino. Eu vou fazer agora um exercício com você de reprogramação. E vamos corrigir imediatamente isso para não se repetir nunca mais. Respira comigo a respiração que muitos de vocês já conhecem, a 3, 2, 4. Eu vou repetir para quem está hoje pela primeira vez. É o seguinte. Inspira, segura 3 segundos. Inspira 1, 2, 3. Depois segura o ar 2 segundos. 2, 1. E solta bem devagar pela boca. 1, 2, 3 e 4. Inspira novamente 3, 2, 1. Segura 2, 1. E solta 4, 3, 2, 1. Agora pense e diz em voz alta: eu não treino por hábito, eu treino por evolução. Eu não treino por hábito, eu treino por evolução. E digita aqui embaixo evoluir. Por quê? Porque, de acordo com a Universidade do Colorado, nos Estados Unidos, uma pesquisa de 2020 diz que atletas que associam a respiração e a intenção reduzem em 31% o cansaço mental e aumentam em 18% a eficiência motora. 31% a menos o cansaço mental e 18% a mais de eficiência motora. Como é e onde eu vou fazer isso? O campo, gente, é espelho da tua consciência. Se tua cabeça chega igual todo dia, teu jogo também vai ser igual. Isso é fato, pode ter certeza. Quem diz isso é no estudo da UEFA, Technical Report, de 2023. Diz que atletas que revisam o propósito antes de treinar, olha bem, executam 16% mais ações conscientes em jogos e treinos. 16% mais ações conscientes quer dizer que você tem um domínio melhor e maior do que você está fazendo durante o treino e durante o jogo. Tem a possibilidade de mostrar melhor o seu futebol e melhor o que você sabe fazer nas 4 linhas.
Agora eu te pergunto, o que você vai mudar amanhã no teu treino para mostrar que está lá no comando, que quem decide é você, que está fazendo o treino com a palavra mágica intenção. O que vai mudar? E escreve isso aqui embaixo e depois você me cobra o resultado. Combinado? Quem faz isso? Vamos lá, por posições. Por exemplo, zagueiro. Eu treino para antecipar, não para reagir. Um volante, eu treino para conectar, não para correr atrás. Um meia, eu treino para criar e não para justificar. Um ponta, se você é centroavante, eu treino para desequilibrar, não para esperar. E um goleiro, eu treino para dominar o momento, não para sobreviver a ele. Te pergunto qual é a tua frase de treino que vai ser a sua marca, sua frase a partir de hoje. É muito importante de você definir isso. Escreva aqui embaixo qual foi. Se você tem uma sua, melhor ainda, escreva a sua frase. E depois que você escreve, você vai ler em voz alta antes de entrar no campo. Por quê? Porque a forma como você fala com você mesmo é a forma de como você vai jogar. Lembre-se, a forma de como você fala com você mesmo é a forma de como você vai jogar. Diego, como é que eu faço na prática isso tudo? Isso o método é intenção da primeira ação. Ou seja, antes do treino você escolhe um foco, um detalhe só um. E durante o treino só observa se está aplicando isso ou não. Isso cria o que a neurociência chama de atenção seletiva de performance. Eu já te peço algo importante. Digita aqui embaixo intenção, porque você tem que treinar sempre com intensidade, que já falamos, e com intenção. É muito importante. Antes do treino, escolha um foco e durante o treino, se observa se está aplicando aquilo. Qual é o impacto dessa mudança? Segundo a Premier League Data Science Report, os jogadores com clareza de propósito no treino têm, preste atenção, 20% mais minutos jogados por temporadas e olha só que coisa boa, 17% menos lesões leves. Porque quem treina com consistência, treina com controle. E o controle é o que o treinador mais respeita. Quando você tem controle, você não sai. O treinador não te tira. Quando você tem controle, você tem mais também controle corporal e 17% a menos de lesões. Se você tem menos lesões leves, você joga mais. Se você joga mais, tem mais visibilidade. Se tem mais visibilidade, tem o quê? Mais propostas contratuais, ou de renovação melhor, ou de outros times. Então eu te pergunto, de 0 a 10 hoje, quanto você controla o seu treino? Escreva aqui embaixo e responda com sinceridade. Essa primeira pergunta, eu quero que você fixe bem aqui na cabeça o seguinte: treinar sem propósito é igual a correr sem direção. Treinar sem propósito é correr sem direção. Escreva aqui embaixo propósito, porque que define para onde vai é a tua mente. Lembre-se que define para você, onde você vai, está aqui, é a tua mente. E agora, olha para mim. É o seguinte: todo mundo treina, mas poucos sabem por que treinam. E no futebol, que não sabe o porquê vira figurante na própria carreira. Amanhã, quando você pisar no campo, se pergunte de novo: por que eu treino do jeito que eu treino? Se a resposta for por evolução, então o treino da manhã não vai ser só físico, vai ser mental. E quem decide treinar por propósito a partir de hoje faz a diferença. Comenta aqui embaixo. Eu decido treinar por propósito a partir de hoje. E a palavra-chave dessa primeira pergunta é evoluir. A palavra-chave dessa primeira pergunta é evoluir. Então vamos lá ver. Só um resumo rapidinho. Aqui está o exercício. A base científica é a reflexão. Se você treina apenas para agradar seu treino, termina quando o técnico vai embora. Mas se você treina por propósito, ele continua mesmo quando o treino acaba. Tudo claro, gente? Podemos continuar com a segunda pergunta. Então vamos lá com a segunda pergunta. O que eu estou entregando no treino que ninguém vê, mas que vai aparecer no jogo? O que eu estou treinando no treino que ninguém vê, mas que vai aparecer no jogo? Aqui tem as bases, as reflexões, mas eu vou deixar aqui
mesmo na pergunta. E pergunto para você o seguinte: o que acontece? O que você vai realmente querer? Porque faz uma diferença muito, muito grande. Respira um pouquinho, pega esse ar que você acabou de puxar e pensa. Se você treina do jeito que treina, o que exatamente você está entregando nesse treino? Porque é aqui que o jogo começa a ficar sério. Muita gente acha que o treino serve só para agradar o treinador, para mostrar vontade, para ganhar espaço, mas não é isso. Não é isso. O treino, na real, é no espelho do seu caráter. É o que você entrega quando ninguém está te vendo. E o que define o que o futebol vai devolver para você. Contrato bom, contrato ruim, nenhum contrato. Então, preste muito bem atenção ao que você está entregando no treino. Agora, feche os olhos de novo. Imagine o treino, chuva fina, campo pesado, e o olhar técnico distraído. O treinador ele está olhando para o lado. O celular do preparador está vibrando no bolso. E é nesse instante que o futebol decide quem vai aparecer no jogo de sábado e de domingo. Porque o campo pode estar vazio, sim, mas o futebol ele está te assistindo o tempo todo. O tempo todo. E o que você está entregando no treino, que ninguém vê, mas que vai aparecer no jogo, vai ser a resposta. Se você jogar, o não. De você ter um contrato, o não. De você ir para a Série A, o não. De você ir para o exterior, o não. Essa é importante que você coloque totalmente e fixe na sua cabeça. O que é de fato essa pergunta? O treino invisível é aquele que ninguém filma, mas o jogo revela. O esforço que, quando a câmera não está ligada, mostra quem você é como jogador. É a disciplina que você tem quando o treinador já foi embora. Eu te faço uma pergunta. Escreva aqui o que você faz no treino quando ninguém está vendo. Escreva aqui embaixo, de verdade, com sinceridade, porque aqui ninguém te julga. Mas é importante você já ter consciência disso. Porque essa resposta vale mais do que qualquer teste físico. Porque o futebol, ele vai te devolver exatamente o que você planta quando ninguém está te aplaudindo, quando ninguém está te vendo. Lembre-se disso. O melhor e maior juiz é o jogo, e o maior e melhor juiz está nas quatro linhas. Então, o que você faz fora dela, ou seja, no treino, você vai vai recolocar, vai repetir no jogo. Então, se você treina bem, tem entrega, intenção, intensidade no seu treinamento, no seu treino, durante a semana, vai repetir isso com facilidade no jogo. Por que isso, Diego? A Universidade de Oxford, em uma pesquisa de 2024, descobriu que a atenção plena durante o treino aumenta em 31% a transferência de habilidade para o jogo, do treino para o jogo, 31% a mais, quando você tem atenção plena durante o treino. Mas o cérebro só ativa esse modo quando o motivo interno não é um motivo externo. Ou seja, tem que ser algo que sai de você e que de dentro para fora. Não adianta o treinador te dar exercícios a fazer, estar de lado, colado e te cobrar, porque isso não funciona. Quem busca aprovação ativa, o sistema da ameaça, que é a amígdala. Então, entra ansiedade, entra tensão, entra até o medo. Quem busca evolução ativa, o córtex pré-frontal, que é a área da execução e do flow, a área da concentração plena. Então, tem que buscar a evolução e não a aprovação. Eu te pergunto, você até hoje, e hoje ainda, você treina por aprovação ou por evolução? É importante você entender isso. O segundo, a segunda pesquisa que eu trago para vocês é da UEFA, de 2023. Ela diz que atleta que tem comportamento consistente nos dias sem supervisão tem 40% mais de chance de subir de categoria em um ano. 40% a mais em um ano. Quando treinam com consistência, eu digo também com intenção e intensidade, quando não tem supervisão. Ou seja, o que ninguém vê hoje e o que todo mundo vai ver amanhã.
contrato bom ou sem contrato. Quando eu faço isso, Diego, o treino invisível acontece nos minutos de desatenção, naquele aquecimento que você faz pela metade, naquele passe que você dá sem olhar, naquela corrida que você diminui achando que ninguém percebe. Sabe o que acontece? O seu corpo lembra e seu cérebro grava. Só que o jogo vai te cobrar isso tudo. Eu te pergunto, qual foi o último treino em que você se sabotou sem perceber? E eu vou te dar também agora uma boa notícia. A boa notícia é que você pode mudar isso amanhã. Parar de autossabotagem. Fazer tudo como tem que ser feito. Repito, com intenção, com intensidade e com responsabilidade. Vamos fazer agora um exercício que de fato é uma ação guiada. Você coloca a mão no peito, respira fundo, na respiração 3, 2, 4, enchendo a barriga, segurando 2 e soltando pela nariz, e faz isso 3 vezes. Vai lá. 3, 2, 1, segura 1, 2, solta 4, 3, 2, 1. Inspira 1, 2, 3, segura 1, 2 e solta 4, 3, 2, 1. Faz mais uma vez, a última vez. 3, 2, 1, 1, 2, 4, 3, 2, 1. E agora repete mentalmente. Mentalmente. O que eu faço quando ninguém vê e o que define quem eu sou. E digita aqui embaixo a palavra invisível. Gente, isso é um treino de caráter, não é de técnica. Só que é um daqueles treinos poderosos que te faz ir à frente 40% mais rápido. Segundo a Stanford Mind Lab, repetir frase de propósito ativa a região cerebral da motivação, ou seja, o córtex cingulado anterior, aumentando em 28% a constância de comportamento nos 7 dias seguintes, 28% a constância de comportamento nos 7 dias seguintes. Isso é simplesmente brutal. É brutal mesmo. Então, bora fazer, gente. Aonde, Diego, vou aplicar tudo isso? Veja bem, toda jogada começa antes do toque na bola. Se você relaxa no treino, o jogo relaxa em você. Se você não tem ajusta atenção no treino, ajusta intensidade, no jogo você não consegue virar a chave por mágica. Mas se você entrega intensidade mesmo sem plateia, no cansaço do treino, na noite com fria e chuva do treino, o jogo te devolve muito, muito respeito. Eu te pergunto, qual é a atitude invisível que você vai entregar no treino da manhã, no jogo de amanhã? Anota e repete isso antes do treino. Escreva aqui embaixo o que você vai fazer, anota no seu caderninho e repete antes do treino. Uma pesquisa da UEFA diz que jogadores com entrega constante fora do foco da câmera mantêm, olha que barbaridade, 27% mais estabilidade emocional em jogo decisivo. 27% estabilidade emocional em jogo decisivo quando eles são constantes fora do foco da câmera, ou seja, no treino. Vamos por posições, então, ver quem, como um jogador faz isso. Um zagueiro, por exemplo, pode ter esse tipo de atitude. Ou seja, eu entrego leitura, não só contato. Um volante, eu entrego equilíbrio, não só combate. Um meia, eu entrego visão, não só passe. Eu aponta, eu entrego atitude, não só corrida. E vamos lá com o bendito goleiro, que eu sempre deixo no final, mas goleiro, você sabe que eu quero muito bem vocês. Eu entrego confiança, não só defesa. Eu entrego confiança, não só defesa. E eu te pergunto o que você entrega que ninguém vê, mas que o jogo vai revelar. Pode ser uma dessas 5 sugestões ou pode ser algo que você tem, que já tem, o que quer ter e vai entregar. Anota no seu caderninho antes do treino, repete. Qual é a ferramenta que vai e como eu vou fazer isso? Então, você vai usar a técnica do espelho invisível. Antes do treino, se faz essa pergunta: se tivesse um olheiro escondido hoje, eu agiria diferente? Se a resposta for sim, muda a tua postura agora, nesse instante, e escreve mesmo olhar, aqui embaixo, mesmo olhar. Porque isso cria uma autorregulação instantânea que é a mesma usada em programas da Premier League, Mental
unit, da unidade mental de jogadores da Premier League. Ele utiliza isso a partir de 2023. Qual é o impacto disso? Segundo a Premier League Data Science de 2024, jogadores avaliados como entregadores invisíveis são 2,3 vezes mais citados pelos treinadores como confiáveis. Se você é citado como um jogador confiável pelo treinador, você não sai do time. E, de novo, mais tempo dentro do jogo, mais visibilidade, mais contratos. Eu te pergunto, de 0 a 10, quanto você confia na entrega quando ninguém vê? Quanto você confia na sua entrega quando ninguém te vê? É muito importante você responder com toda a sinceridade, porque com base nesses números que você vai começar a sua evolução. E para fixar, bota aqui na sua cabeça, cola mesmo na sua cabeça o seguinte pensamento: o jogo mostra o que o treino esconde. Nunca esqueça, o jogo mostra o que o treino esconde. Agora olha para mim. Amanhã ninguém vai lembrar quantas vezes você suou. Ninguém. Mas o futebol vai lembrar quem você foi no treino. Porque o jogo te expõe e o treino te prepara. A diferença entre os dois é a palavra caráter. A diferença entre jogo e treino é caráter. O que você está entregando no treino que ninguém vê, mas que vai aparecer no jogo, pense bem nisso. O que você está entregando no treino que ninguém vê, mas que vai aparecer no jogo. Escreva aqui embaixo. Porque quem decide treinar de forma intensa, com intenção, com responsabilidade, vai trazer isso no jogo, vai levar isso dentro das quatro linhas. A palavra-chave dessa segunda pergunta é entregar. Ficou claro, gente, até aqui? Segunda pergunta, entregar. Vamos ver lá, o exercício aqui tem tudo. Vamos de novo no PDF. O exercício prático. Escolha uma atitude que o treinador não te cobra, mas que melhora o teu treino. Então, seja, comunicação, postura, intensidade, atenção em todos os toques. Entrega isso com excelência, mesmo sem ninguém ver. E a reflexão é o seguinte: o jogo é consequência da tua entrega invisível. Disciplina, energia e constância são o DNA dos atletas que crescem. Então, se está tudo beleza, a gente pode continuar. Vamos lá? Vamos, vamos, vamos. Sim, 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 sim. Ok, gente. Terceira pergunta. Que padrão eu repito toda semana sem perceber que me impede de evoluir? Aqui é o mágico, que me impede de evoluir. Qual é o padrão que eu executo, que eu repito toda semana sem perceber e que me impede de evoluir? Começa a responder aqui embaixo. Pense nisso rapidinho, o que tiver na cabeça, e responda aqui embaixo. Agora imagina o replay, viver de novo toda a sua semana. Mesmo horário, mesmo treino, mesmo resultado. Você sente que se esforça, mas parece que nada muda. É como se tivesse uma parede invisível entre o teu esforço e o teu avanço. E essa parede tem um nome bem específico. Esse nome é padrão. Eu te pergunto, que padrão você repete toda semana sem perceber e que te impede de evoluir? Agora sim me responde. Eu quero sua resposta aqui embaixo. Porque com base nisso vai começar a sua evolução. Talvez seja o padrão de reclamar quando erra, ou de se esconder quando o treino aperta, ou de se comparar com o outro quando o outro acerta. Mas uma coisa é certa, gente. Enquanto o padrão manda, o talento obedece. Não tem como sair dessa. Enquanto o padrão manda, o talento obedece. O que é de fato essa pergunta? Essa pergunta é um padrão mental que torna um comportamento automático. Você não decide fazer, ele acontece, é por isso que é muito perigoso. É por isso que esse padrão é extremamente perigoso. Eu quero saber, antes de continuar, qual é o comportamento que se repete no seu treino toda semana. Escreva aqui embaixo com verdade. Pode ser desatenção, pode ser ansiedade, medo de errar, desconexão. Porque o primeiro passo para mudar é ver qual é esse padrão e entender quando ele age.
Porque aquilo padrão não, que você não reconhece, você repete. E se você repete algo que está te prejudicando, sem saber que está te prejudicando, você vai continuar piorando, achando que está melhorando. É isso que dói. Dói no coração. Por que, Diego, é importante tudo isso? Eu vou te dar uma explicação que a neurociência dá. A neurociência chama isso de circuito automático de defesa, ou seja, o cérebro tenta proteger a gente das situações que já geram dor. Segundo a Harvard Performance Neuroscience United, de 2020, uma pesquisa de 2022 diz que 94% dos atletas reagem a estímulos conhecidos sem perceber. 94% dos atletas reagem a estímulos conhecidos sem perceber, repetindo emoções antigas em contexto novo. Por exemplo, se um técnico antigo gridou contigo no erro, o teu cérebro registra erro. E erro é o quê? É uma ameaça. Então, hoje no treino, quando erra, você pode abaixar a cabeça, se irritar, ou mesmo se calar. Mesmo com outro treinador, em outro clube, em outro momento. Esse é um padrão que se repete, é um padrão que te prejudica. Tem que conhecer e começar a ter outro tipo de comportamento. Eu te pergunto, qual é o erro que ainda te trava mesmo sem ninguém te cobrar? Responde com sinceridade, porque essa resposta é importantíssima. E sabe por quê? Porque esse é o teu padrão. Enquanto ele continuar rodando, o teu treino vai te cansar, mas não vai te curar. Não vai, sobretudo, te fazer evoluir. Quando acontece essa mudança, Diego? Segundo a APA, Associação da Psicologia Americana, um estudo de 2023, o cérebro precisa de 20 segundos de consciência plena para interromper um comportamento automático. Isso significa que o padrão se quebra no exato instante em que você o reconhece. E é por isso que amanhã, quando ele aparecer, para, respira e pergunte-se: isso sou eu ou é meu padrão reagindo? Importantíssima essa pergunta. E agora eu te pergunto: consegue lembrar qual situação desperta o teu padrão mais forte? Escreva aqui embaixo, porque isso vai fazer uma diferença muito grande a partir da manhã. O treino, lembre-se sempre que o treino não é para te punir, ele é para te expor, para mostrar que ainda está mandando na tua mente. E quem manda na tua mente tem que ser você, não tem que ser o seu padrão. Ficou claro essa diferença? É muito importante. Muito bem. Então vamos continuar agora com o exercício de reprogramação, que é o seguinte. Agora você respira comigo, você faz a mesma respiração, a 3, 2, 4, e faz duas vezes. Repete duas vezes essa respiração. 1, 2, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1. Mais uma vez. 1, 2, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1. E agora repete mentalmente. Eu vejo o padrão. Eu escolho diferente na sua mente. Eu vejo o padrão. Eu escolho diferente. Segundo a Universidade do Colorado, um estudo de 2020, exercícios de respiração associados à frase de decisão, olha só, aumentam de 35% a capacidade do cérebro de interromper a resposta automática. Isso não é milagre, gente, isso é neurociência. Como vou aplicar isso, Diego? Pelo amor de Deus, que coisa você está me trazendo aqui hoje? Eu te falei que ia te trazer coisas que o clube não te fala, talvez nem as pessoas mais próximas. Com certeza você, às vezes, subestimou esse padrão, mas hoje chegou a hora de mudar. Aonde, então? O padrão aparece sempre nos detalhes, na reação ao erro, na pressa para resolver, no desânimo quando o treino cansa. Mas o campeão, o craque,
O fora de série aprende a reconhecer o gatilho e fazer o oposto. Eu te pergunto, qual é a ação prática você vai mudar no treino de amanhã para quebrar o teu padrão? Escreva aqui para mim embaixo, porque isso vai ser o que você vai reportar no caderno e que vai executar a partir de amanhã. Você quer um exemplo? Aqui, pronto. Se você sempre reclama quando erra, amanhã, toda vez que errar, simplesmente você sorri e repete o movimento. Essa é uma quebra de padrão. E assim que o corpo entende, o comando agora vem de você, não vem do padrão, é você que está comandando o seu treino. Como aplica nas diferentes posições? Por exemplo, um zagueiro, meu padrão era recuar e agora eu antecipo. Meu padrão, um volante, meu padrão era se esconder e agora eu mostro. Um meia, o meu padrão era duvidar, agora eu confio. Confio. Um ponta, meu padrão era hesitar, agora eu desequilibro a zaga toda. E o goleiro, meu padrão era reagir, agora eu domino a minha posição, a área e dirijo a zaga inteira. Qual é o método, qual é a ferramenta que vamos usar? Como vamos fazer isso, Diego? Vamos usar o loop da consistência, da consciência, perdão, o loop da consciência. Toda vez que o padrão aparecer, você repete uma sequência mental que é a seguinte: percebi, parei, escolhi e apliquei. Repito, percebi, parei, escolhi e apliquei. E digita aqui embaixo, quebrei. É muito importante. Escreva aqui embaixo, quebrei. E lembre-se, vou te falar ainda mais de uma pesquisa da UEFA de 2024. Mostrou que jogadores que praticam essa autorregulação aumentam em 26% o rendimento sob pressão em partidas decisivas. 26% sob pressão em partidas decisivas. É uma barbaridade isso tudo. Qual é o impacto, de fato, no jogo e na carreira? Segundo a Premier League Data Science Report, no estudo de 2024, atletas que quebram padrão mental específico durante 4 semanas seguidas evidenciam um crescimento de performance linear de 18%. 4 semanas, 18%. Em que? Em métricas técnicas e cognitivas. Eu te pergunto, de 0 a 10, quanto o teu padrão ainda comanda em você? Responde com sinceridade e saiba, cada ponto abaixo de 10 é uma brecha para a tua evolução. Cada ponto embaixo de 10 é uma brecha para a tua evolução. Eu quero que você fixe isso aqui agora na sua cabeça como um mantra mesmo. O padrão te protegeu quando você não sabia o que fazer. Agora, ele só te prende. Repito, o padrão te protegeu quando você não sabia o que fazer, mas agora ele só te prende. Olha para mim. Você não é o seu erro. Você e o que faz com ele. Já falamos disso dos erros, mas eu repito, você não é o seu erro, você é o que faz com ele. O padrão não é teu inimigo, é o teu reflexo. Eu treino o espelho que mostra o que precisa ser mudado. Eu te pergunto de novo, que padrão você repete toda semana sem perceber e que te impede de evoluir? E no próximo treino é o campo onde você vai quebrar esse ciclo, porque agora você sabe como fazer. A palavra gatilho, a palavra mágica dessa nossa pergunta, a terceira pergunta é quebrar. Ficou claro, gente? Isso aqui é simples, mas tem que lembrar de fazer feito. Muito, muito eficaz. Então, se está tudo claro, a gente vai para quarta pergunta. Aqui também tem um exercício prático. Durante o treino, se perceber repetindo o mesmo erro, diga mentalmente: percebi, parei, escolhi diferente. A neurociência chama isso de loop da consciência. O treino reprograma o cérebro. E a reflexão é o que você faz toda semana, mas que não te faz crescer. Talvez reclamar, hesitar, se calar ou se comparar. Reconhecer o padrão é o primeiro passo para quebrar ele. Esse aqui é o ponto-chave. Vamos então para a quarta pergunta. Essa eu acho que você não se fez também, não. Qual é parte do meu jogo que eu ainda escondo por medo de errar?
Olha che pergunta interessante. O medo não te trava, ele aponta onde tua coragem ainda não chegou. Eu já antecipei aqui um ponto-chave. Mas te pergunto de novo e comece a responder aqui embaixo, que é importante para mim sua resposta. Qual é a parte do meu jogo que ainda escondo porque tenho medo de errar? E agora, fecha os olhos, imagina o jogo rolando, o estádio barulhento, a torcida gritando. Você toca na bola e por um segundo pensa demais. E esse meio segundo é suficiente para perder a jogada. Mas eu vou te dizer, na verdade, o que não foi o erro que te travou. Não foi o erro que te travou, foi o medo de errar. O medo de errar. Eu te pergunto, qual parte do teu jogo você ainda esconde por ter medo de errar? Porque é essa parte que o futebol está esperando para ver. E enquanto ela fica presa atrás do seu medo, você joga só metade do que é. Isso é muito importante. O que de fato é essa pergunta? Essa pergunta é clareza total. Porque todo jogador tem um golpe escondido, um drible que nunca arrisca, um chute que evita, uma jogada que sente vontade de fazer, mas por medo segura. Então, eu quero saber agora de você. O que você sente vontade de fazer no jogo, mais o medo segura? O que que você sente vontade, mais o medo segura? É isso que o treinador não vê e que a torcida nunca nota. Mas sabe o que? O futebol, ele percebe, percebe. Porque o futebol tem cheiro de coragem. E quem joga sem coragem, o jogo esquece. Simples assim. Gente, vou te falar algo mais. A neurociência chama esse medo de bloqueio de ação por antecipação de falha. Bloqueio de ação por antecipação de falha. Parece algo muito perigoso, mas não é. É para você se continuar. Mas é muito simples de entender. Ou seja, quando o cérebro está tentando de evitar uma dor, ele ativa o mesmo circuito do medo da lesão. Segundo a Harvard Medical School de 2023, um estudo de 2023, atletas com medo de errar, eles reduzem de 19% a reação motora. É muito. 19% a menos. E aumentam, olha só, isso vai dar outras consequências. Isso vai. É terrível. Se você prestar atenção, o que acontece? Aumentam em 22% a rigidez muscular antes da execução. Reduzem a velocidade da reação motora e aumentam a rigidez muscular. Isso faz o quê? Você tem mais probabilidade de errar, claro, mas de se lesionar. E um estudo da UEFA, Mind Motor, confirmou que os jogadores com maior índice de medo antecipatório erram 31% mais passes simples sob pressão. 31 em um de cada três, mediamente. E eu te pergunto, de 0 a 10, quanto medo interfere nas tuas decisões dentro do campo hoje? Responda aqui com sinceridade, porque isso vai fazer diferença. Responda com verdade, porque isso é o ponto de partida para você melhorar. Se respondeu acima de 7, está jogando com o freio a mão puxado. Mas saiba bem, o medo não é o vilão, ele só precisa de liderança. E essa liderança tem que vir daqui, de dentro de você. Só você pode controlar e utilizar o medo a seu favor. Quando eu faço isso, Diego? Olha, de fato, o medo aparece sempre que a chance se manifesta sempre que a chance aparece. Ele aparece no quase. O que quer dizer isso, Diego? Quase chutei, quase avancei, quase pedi a bola, quase tentei o passe. Eu te pergunto, qual foi o último quase que ainda dói lembrar? Na sua mente e no seu coração ainda dói. Porque é ali que mora a tua próxima evolução. O cérebro registra todo quase como uma microderrota emocional. E segundo a APA, com um estudo de 2022, essas microderrotas são as principais responsáveis por a perda de confiança acumulada. Cada uma delas pode virar um novo gatilho de coragem só se for encarada com consciência. Então, olha a oportunidade que você tem de aprender e fazer melhor utilizando o seu medo. Vamos agora fazer um exercício muito eficaz, fácil de fazer. Volta com a respiração que a gente já conhece, 3, 2, 4. Faz duas vezes. Agora faz sozinho, eu só observo.
Agora pensa na jogada que você evita. Visualiza ela. Vê o campo, a bola, o adversário. E agora repete mentalmente. Errar faz parte do caminho. Esconder é que me afasta dele. E digita aqui embaixo a palavra coragem. Isso é muito importante. Digita aqui embaixo coragem. Saiba que um estudo da Universidade do Colorado de 2020 mostrou que repetir verbalmente comandos de autoaceitação antes de execução reduz a ativação da amígdala em 29%. E isso faz o quê? Aumenta em 21% a confiança motora imediata. Redução da amígdala, 29%. Aumento da confiança imediata, motora imediata, 21%. É uma barbaridade, gente. Isso é uma barbaridade. Como é que eu vou aplicar isso? Aonde eu vou fazer isso, Diego? Então, quando o medo aparecer, você sente aquele quase que fica congelando, não tente brigar com ele. Usa ele como um sinal. Ele só aparece nos lugares onde o teu talento quer expandir. E essa é uma vantagem grande que você tem. O medo, ele vai te indicar onde você tem a possibilidade de melhorar. Eu te pergunto, qual é a jogada que o medo te impede de mostrar hoje, mas é o talento, seu talento quer gritar? Ou seja, eu quero fazer mais, eu quase fiz. Esse é um ponto importante. E amanhã você escolhe só um desses medos, é dessas jogadas. E executa ela sem pensar no resultado. Vai lá, bum, joga isso de boa. Por quê? Porque coragem não é ausência de medo, coragem é decisão. Só isso. Como as posições, diferentes posições podem fazer isso? Eu vou te dar alguma sugestão, mas você vai pegar a sua e depois você escreve aqui embaixo qual medo você vai encarar no próximo treino. Por exemplo, o zagueiro, meu medo era errar o bote, agora eu antecipo. Um volante pode dizer, meu medo era arriscar o passe, mas agora eu crio. Um meia, meu medo era errar no último toque, agora eu decido. Um ponta, meu medo era perder a bola. Agora eu parto para cima para o duelo. E o goleiro, meu medo era de falhar. Agora eu confio em mim e na minha zaga. Quando você responde qual era o seu medo e o que você vai fazer agora, esse será o seu próximo salto. Qual é a ferramenta técnica? Como é que vamos fazer isso? Você vai fazer isso usando exposição progressiva de confiança, que é usado para as academias da Premier League. Toda semana você escolhe uma situação que te causa um medo leve e enfrenta ela 3 vezes seguidas até isso se normalizar. Sabe por quê? Porque o seu cérebro aprende por repetição segura. E isso não sou eu que inventei, não é loucura que eu acordei hoje de manhã e decidi isso, mas é uma pesquisa da Premier League Mental Coaching Report de 2023. Eu quero também que você digite aqui embaixo uma palavra que é enfrentar. Você tem que enfrentar o seu medo leve e executar a ação 3 vezes seguida até isso se normalizar. O medo sair é o seu desenvolvimento, a sua melhor desenvolvimento, o seu, como é que podemos dizer, a sua novo aprendizado com coragem e tudo se manifestar e se tornar normal. Qual é o impacto disso? Uma pesquisa da UEFA mostrou o seguinte, pesquisa de 2023, UEFA Performance Psychology. Jogadores que enfrentam conscientemente um medo técnico por semana, um por semana, aumentam em 34% a liberdade de decisão em campo após 21 dias. 21 dias são 3 semanas, ou seja, escolhe um medo por semana, aumenta 34% a liberdade de decisão em 3 semanas. Por isso que eu te disse que o medo é um sensor de crescimento. Ignorar seu medo é fugir do crescimento. Usar seu medo e evoluir e crescer rápido. E de 0 a 10 eu te pergunto, quanto você deixa o medo te comandar? Hoje, responde com sinceridade. E coloque aqui agora na sua cabeça a frase-chave dessa pergunta. É o seguinte, o medo não te trava, ele aponta onde tua coragem ainda não foi.
O medo não te trava, ele aponta onde a tua coragem ainda não foi. Antes de passar à quinta pergunta, olha para mim. Você nasceu para jogar livre, mas a liberdade só chega para quem tem coragem de errar na frente de todo o mundo. O dia que você parar de se esconder é o dia que o seu futebol vai começar a te ver de verdade. O dia que você vai evoluir, o dia que o seu talento vai explodir de fato. Então, preste muita atenção nisso. É muito, muito importante. Então, está tudo claro até aqui? Beleza? Podemos ver então o resumo dessa pergunta 4, que é o seguinte: exercício prático é: durante o treino, execute 3 vezes a jogada que costuma evitar. Mesmo que erre, mantenha o olhar firme, não peça desculpa, mostre para o teu cérebro que você lidera o medo e não é o contrário. E a reflexão aqui é o seguinte: o que você evita no treino, um drible, um chute, uma decisão rápida, é ali que tua coragem precisa aparecer. Muito bom, gente. Alguma dúvida? Ficou clara? Essa é poderosíssima, essa pergunta para a sua evolução. E vamos então, está tudo certo? Então vamos para a última pergunta. E aqui vem. Se eu tivesse um bem, o bendito olheiro, né? Que ele aparece em todas as perguntas. Mas isso vai te fazer evoluir. Se eu tivesse um olheiro vendo o meu treino hoje, o que ele veria em mim? Começa a responder, eu vou sair, eu vou querer ver o que você está me respondendo ali. Começa a responder aqui embaixo. Responde, responde, escreve, escreve. Muito bem. Agora imagina a arquibancada vazia. Só um cara sentado, capuz, caderno no colo, e ninguém sabe quem é. Você também não. Mas ele sabe exatamente o que está procurando. E eu te pergunto, se ele estivesse aqui hoje, o que veria em você? Essa pergunta o que, Diego, de fato? Essa pergunta é o seguinte. Você tem que entender que o olheiro ele não anota no caderninho um drible bonito. Ele anota postura, recuperação após o erro, comunicação, leitura sem bola e constância. Eu quero que você escreva uma coisa que ele veria em você em todos os lances. Todos os lances, não um ou outro, em todos os lances. Se você escreveu algo técnico, volte de novo. Aqui embaixo escreva de novo um comportamento. Porque eu falei de comportamento, falei de postura, recuperação após o erro, comunicação, leitura sem bola e constância. Por que isso? E aqui vamos voltar de novo na neurociência na primeira impressão. Estudo de decisão rápida em Scouting da Oxford University e da UEFA de 2023 e 2024 mostram que em 90 a 120 segundos, seja 1 minuto e meio, 2 minutos ou 2 minutos, avaliadores formam uma hipótese estável sobre o teu perfil. Hipótese estável sobre o teu perfil. 1 minuto e meio, 2 minutos. Após o erro, piorou, porque o tempo crítico é de 100 a 10 segundos. Ou seja, a tua reação pesa muito mais do que o teu erro. E aí eu te pergunto, com base nisso, depois do erro, você busca a bola ou se esconde por um lance? Lembre-se sempre que o olheiro está de olho, principalmente nesse 10 segundos. A avaliação real ela, quando é que acontece? Ela acontece nas partes mais chatas do treino. Na fila, na transição, no retorno defensivo, na repetição de fundamento. E se você relaxa no detalhe, o olheiro vai escrever o quê? Eu vou te dizer. Vou até escrever aqui. Vai escrever intermitente. Intermitente. É isso que quer dizer, muitas vezes, quase, voltando ao quase anterior, reprovado. Mas de fato é reprovado. Eu te pergunto, em qual parte chata você perde o padrão? Qual é o padrão? Intensidade, intenção, excelência, responsabilidade, tudo que foi falado até aqui. Responda com verdade a isso e se prepare para o próximo exercício. É o seguinte:
Você faz isso, se chama protocolo do olheiro fantasma. Protocolo do olheiro fantasma. Você respira 3 vezes a respiração 3, 2, 4, 3 minutos antes do treino. E declara um comportamento visível. Por exemplo, eu recupero após erro em 2 segundos. Você não vai esperar 10, não vai não recuperar, vai recuperar em 2 segundos. Faz a respiração 3 vezes e declara um comportamento visível. Segundo, terceiro, você imagina o olheiro tá te vendo justo no teu momento, no teu ponto fraco e te marcando mais pela reação. Eu quero que você digite aqui a tua declaração visível de hoje, que você vai usar no treino da manhã, e vai ser a primeira vez que você vai fazer esse exercício, você já não fez, e duvido que você já fez. É o seguinte, qual é a minha declaração visível de hoje? Eu vou te dar algum exemplo. Comunico sempre, reajo em 2 segundos, mostro linha de passe. Isso você vai fazer a partir do próximo treino e vai declarar 3 minutos antes do treino começar. Aonde eu vou fazer isso, Diego? Você transforma 3 situações de treino em vitrine. Primeiro, posso erro. Depois do erro, você tem 2 segundos para reagir. Segundo, sem bola, você tem oferta de linha de passe mais orientação verbal, que já falamos aqui, que me acompanha. E o terceiro, o terceiro momento é a transição. Primeiro passo para frente e não para trás. Eu te pergunto, desses 3, pós-erro, sem bola e transição, qual é que você vai garantir hoje? É importante você já escolher. Eu vou te dizer o qual é a identidade, como podem escolher por posições. Por exemplo, o zagueiro vê organização e comando e não só cortes. O volante, ele veria equilíbrio do time e não só desarme. O meio, ele veria conexão entre setores e não só passe bonito. No extremo, ele veria a repetição de 1 contra 1 sem sumir após perder. Não adianta fazer 1 e perder 5 e sumir. É 1 sem sumir, 1 contra 1 sem sumir após perder. E um goleiro, o amigo goleiro, ele veria liderança silenciosa e tempo de jogo. Eu te pergunto, qual identidade olheiro veria sempre em você? Sempre. Então, escolha se tiver uma dessa, que se faz bem para você, se adapta a você, ou você cria a identidade que o olheiro vai ver em você. E da identidade a gente falou lá no primeiro e no segundo encontro que tivemos. Combinado? Então, é importante você fazer isso e saber o seguinte. Como é que, eu vou te dizer agora como é que você vai fazer isso. Vai fazer uma autoanálise muito rápida, chama 3 vezes 3. 3 por 3. São 3 comportamentos fixos, ou seja, a reação pós-erro, a comunicação e oferta sem bola, e 3 indicadores mensuráveis, vezes que pedi a bola entre linhas, segundos de reação e vezes que corrigi um colega. E no final do treino, você marca com um xizinho todas essas opções. Você faz a sua tabelinha com os 3 comportamentos fixos, os 3 indicadores mensuráveis e você escreve se você fez e quantas vezes fez. Essa pode chamar scorecard do olheiro. Pode digitar scorecard aqui embaixo. Você faz como se o olheiro estivesse te vendo. Você vai analisando, mensurando, na verdade, mais que analisando, os seus comportamentos fixos com base em indicadores mensuráveis. Isso é muito prático e algo poderoso que você pode fazer e deve fazer em cada treino. Qual é o resultado disso, Diego? O relatório de clubes de Premier League, uma pesquisa da Premier League Data Science de 2024 diz que jogadores avaliados como confiáveis acumulam de 18 a 22% mais minutos por temporada e menos reduzem de 15% as substituições táticas precoces. Esse dado de mais tempo, os confiáveis já a gente viu, mas aqui tem algo a mais. 15% a menos de substituições táticas precoces. Ou seja,
O jogador confiável, ele tem o mesmo padrão também sobre cansaço. Eu te faço uma pergunta de 0 a 10. Quanto é você confiável quando você está cansado, quando você cansa? Não precisa responder aqui, de fato, mas no seu coração, na sua mente, você tem que responder porque isso te faz evoluir violentamente e rapidamente. Agora quero que para essa última pergunta você fixe aqui na cabeça a seguinte frase. Joga como se sempre tivesse um olheiro te vendo, porque que está pronto sempre está sendo observado, mesmo sem saber. E a palavra-chave dessa nossa última pergunta é sempre visto. Eu te falo uma coisa importante agora. Olha para mim. Se amanhã esse cara do capuz realmente aparecer, ele não vai te comparar para o lance. Ele vai te apostar na tua constância. Então eu te pergunto de novo, se ele te visse hoje, o que ele veria em você? Em todos seus lances. Decida agora e entregue isso no próximo treino, porque a palavra-chave, gatilho, dessa nossa última pergunta, de fato, oltre a sempre visto, é confiável. Confiável. Ficou claro, gente, até aqui? Vamos lá ver se está tudo aqui bem anotadinho, se aqui está tudo direitinho. O exercício. Antes do treino, repita mentalmente: treina como se o jogo te observasse e pergunte-se para si: se alguém me assistisse agora, o que veria em mim? Exercício prático. E a reflexão: você seria o tipo de jogador que ele anotaria como um, qualquer um, ou aquele que ele olharia e escreveria inconsistente? Essa pergunta é extremamente importante. E aqui, gente, tem algumas frases que depois você vai ler, são as frases da live toda. E temos aqui, depois você tira até um print para você que está nos detalhes, mas aqui tem resumidas as tarefas da semana. É um pensamento final que cada treino é uma resposta, cada resposta é um passo, e cada passo é que o futebol vai te devolver. Então, isso é, gente, extremamente importante. Agora, eu vou interromper aqui nosso compartilhamento. E é o seguinte, preste bem atenção, porque olha para mim. Hoje você não assistiu na live. Hoje você ouviu as perguntas que o futebol sempre quis te fazer, mas que ninguém no clube teve a coragem de dizer. Cada uma delas foi um espelho. E eu vi o momento em que você se olhou de verdade. Na pergunta sobre o porquê do treino, você encontrou consciência. Na entrega invisível, você encontrou identidade. No padrão repetido, autodomínio. No medo de errar, a coragem. E no olhar do olhar imaginário, a responsabilidade. E essas não foram perguntas para anotar, não, gente. Foram perguntas para viver, para sentir, para evoluir. E agora eu quero te pedir uma coisa. Compartilhe aqui, escreva aqui embaixo. Olha, foi o momento que virou a tua chave hoje. Escreva com o coração aberto, com consciência. Pode ser uma frase, uma reflexão, uma decisão, mas escreve, é importante. Porque esse é o teu depoimento de evolução. Esse é o primeiro passo daqui para frente para subir de divisão e para jogar no exterior. É isso aí. Muito bem. Gostei bastante. Parabéns. Ótimo. Então, está vendo que isso que move a gente aqui. Porque aqui só tem jogadores de verdade, com mente aberta, corpo presente e alma no processo, porque isso é algo diário, é todo santo dia. E as mensagens que vocês escreveram, aqui ainda está escrevendo agora, o mais importante é que vão inspirar outros jogadores que ainda não tiveram a coragem de se olhar por dentro, de entender o potencial, de deixar o medo vencer, de não falar para o próprio medo, de não quebrar os padrões. Isso é importante, gente.
Eu quero que você leve isso para toda semana. Cada treino é uma resposta. Cada repetição é um espelho. Cada erro é uma oportunidade de mostrar quem comanda aqui, atualmente. Você não precisa não de mais motivação, não. Você precisa de consistência. É consistência dessas 5 perguntas. 5 perguntas que transformam qualquer semana de treino. Eu te faço um pedido de todo o coração. A partir de hoje, treina com propósito. Entrega o invisível. Quebra o padrão. Encara o medo. E joga como se o olheiro estivesse te vendo sempre. Porque, na verdade, ele sempre está. E se o futebol fosse uma pessoa, hoje ele olharia para você e diria: agora sim, eu estou vendo um jogador pronto para evoluir. Agora sim, eu estou vendo um jogador pronto para evoluir. E se essa live te ajudou, escreva aqui embaixo. Eu estou pronto para a próxima quinta. Por quê? Porque é isso que vem, campeão. Toda quinta, 17 horas, nosso encontro ao vivo aqui. Coaching, olho no olho, porque aqui que o teu crescimento contínuo. Nós estamos aqui porque acreditamos nessa missão e porque acreditamos que seu futebol vai te levar lá na subir de divisão ou jogar fora do país. E lembre-se, a tua história começa no treino, mas é aqui, junto, que a tua mente sobe e muda de nível. Eu te vejo na próxima quinta e até lá, treina como esse jogo que observaste. Nos vemos na próxima quinta. Um abraço.